iniciando aí. Bom dia, hoje dia 2 de abril de 2026, estamos dando sequência ao nosso curso de Direito Financeiro e Tributário 2. Hoje faremos uma aula especial, a gente vai tratar dos princípios temporais tributários, que era a meta da aula de hoje, não, que está previsto no plano de curso, mas eu gostaria de aproveitar que a gente começou cedo e a gente pode ir realmente até as 11 tranquilos, e aproveitar que estamos nesse modelo online, estou com meu material também, minhas anotações, então repassar algumas coisas e eventualmente passar algumas decisões que não deu tempo de a gente falar em sala de aula por conta da dinâmica de sala de aula que é diferente, né? Tem as perguntas e tudo. E aqui também, evidentemente, se tiverem perguntas, podem fazer, mas eu vou tentar voltar e recapitular algumas coisas, fazer uma revisão assim um pouco mais completa dos princípios, tá? E, de novo, deixando registrado aqui, o meu agradecimento ao Pedro, né, que assisti a aula agora de manhã, que ele deu, e foi muito boa, realmente. O Pedro realmente ajudou bastante. Falou melhor do que eu falaria se eu tivesse dado a aula ali em relação aos princípios da reforma, tá? Bom, pessoal, então nós estamos tratando justamente daquele segundo grupo de limitações ao poder de tributar, que são os princípios constitucionais tributários, certo? E, em relação a esses princípios constitucionais tributários, o primeiro princípio que a gente tratou foi o princípio da capacidade contributiva, certo? Uma coisa muito importante, gente, para que a gente tenha em mente, é que esses princípios constitucionais tributários, em geral, são considerados cláusula pétrea, certo? Ligado aos direitos e garantias fundamentais. Então, em algumas ocasiões, o Supremo já teve a oportunidade de dizer isso, notadamente em relação ao princípio da anterioridade tributária, que é o que a gente vai estudar com mais profundidade hoje. Esses princípios constitucionais tributários são princípios que traduzem direitos e garantias fundamentais, portanto, não pode ter emenda tendente a abolir direitos e garantias fundamentais, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. Tá? Bom, alguns deles estão mais relacionados àquele antigo valor da justiça fiscal, que hoje virou princípio, né? E outros mais relacionados ao valor da segurança jurídica fiscal. Então, o primeiro princípio que nós estudamos foi o princípio da capacidade contributiva. Então, esse princípio, como a gente já falou, ele está no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição. Tá? Meu áudio está saindo. Você tinha explicado os títulos da Constituição na primeira aula. Aí ontem eu vi uma notícia referente à questão essa questão lá de Hormuz, né? E surgiu uma dúvida nesse meio tempo, que é se, em ocasião daqueles institutos excepcionais lá do título 5º, né, da defesa do Estado, né, e das instituições democráticas, se aquilo dali poderia ser um elemento de suspensão do princípio da legalidade em matéria tributária. Estado de defesa, de sítio. Entendi. Não, a princípio não. A princípio não me recordo de ter ali nenhuma previsão de exceção a isso. O que pode existir é a instituição de tributos com medida provisória, por exemplo, o imposto extraordinário de guerra, né? E aí ele tem que ser convertido em lei depois. Então, aí isso é permitido, porque aí seria uma hipótese de relevância e urgência, né? Mas suspender os princípios, não. Tá legal? Tá, obrigado. Bom, então vamos lá, gente. Princípio da legalidade, então, deixa eu ver aqui né, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Eu sempre leio até aqui, né? Por quê? Porque essa parte, pessoal, facultada à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte, isso aqui a gente vai estudar na última aula da gente, que é o assunto da administração tributária. Tudo bem? Então, para mim, nesse primeiro momento, basta que vocês saibam que o princípio da capacidade contributiva
é esse relacionado à finalidade de graduar a tributação segundo a capacidade econômica do contribuinte, certo? Bom, e aí, pessoal, no princípio da capacidade contributiva, a gente falou do histórico desse princípio, falamos, né, que ele está previsto desde a Constituição Imperial de 1824, aí passou, também teve uma previsão em 1934, dei todo o histórico para vocês, né, o sumiço dele nas constituições do regime militar, de 67 e 69, e o retorno dele em 88. Falei da diferença entre capacidade contributiva e disponibilidade financeira. Foi quando eu dei o exemplo do morador de rua que herdou a cobertura na Praia de Caraí, ou seja, ele tem capacidade contributiva objetiva, mas não tem disponibilidade financeira. Falei para vocês da diferença de capacidade contributiva objetiva e subjetiva. A subjetiva é aquela que olha aspectos da vida pessoal do contribuinte, muito típico dos impostos pessoais, como imposto de renda. Aí eu dei exemplo da minha situação, do Marco Antônio, lembra? Sala de aula. Capacidade contributiva objetiva é típica dos impostos reais ou tributos reais e se contenta com a riqueza que é exteriorizada pelos objetos, pelos bens da pessoa. Por isso que é a capacidade contributiva objetiva. No exemplo que a gente deu, o morador de rua tinha muita capacidade contributiva objetiva. Ele tinha uma cobertura na Praia de Caraí de 10 milhões de reais. Né? Depois a gente falou dos subprincípios, ou instrumentos, ou técnicas para a concretização da capacidade contributiva. Aí falamos da proporcionalidade, da progressividade, da seletividade e da personalização. Lembra? Proporcionalidade, a mesma alíquota incide independente da base de cálculo. Se ela é grande, vai incidir, por exemplo, 10%. Se é pequena, vai ser 10%. Isso já vai ser um instrumento que vai nos ajudar a concretizar a capacidade contributiva. Mas também temos outros instrumentos, como a progressividade, que não é a proporcionalidade. Progressividade é aquela que aumenta a alíquota com o aumento da base de cálculo. Temos também a seletividade, que são as alíquotas mais altas para supérfluos e mais baixa para produtos essenciais. E a personalização, que é a busca de elementos subjetivos do devedor para calibrar a tributação. Falamos disso tudo, certo? Falamos do exemplo da seletividade, do papel higiênico, certo? Falamos disso. E falei que a princípio da capacidade contributiva se aplica a todas as espécies tributárias, né? Se tem algum julgado do Supremo, isso é claro que vai se aplicar de forma diferente para cada tipo de tributo. Por exemplo, na taxa. A taxa, eu dei o exemplo da taxa da CVM para vocês, né? Um outro exemplo de aplicação do princípio da capacidade contributiva para as taxas é a Constituição conceder imunidade tributária, não tributação, sobre a taxa judiciária para os hipossuficientes. Então, você olhar os hipossuficientes e falar, pô, esse cara não tem capacidade contributiva, eu tenho que garantir o acesso. Então, é claro que o princípio da capacidade contributiva vai se aplicar de forma diferente a cada tributo, mas ele se aplica a todos os tributos, visão atual do Supremo. Diferente do que o Supremo achava no início da década de 90, eu expliquei isso bem para vocês. Certo? Bom, depois falamos, pessoal, do princípio do não confisco, certo? Previsto no artigo 150, inciso 4. Eu disse que ele decorre do direito de propriedade, certo? E o direito de propriedade está previsto em diversos dispositivos da nossa Constituição, no caput do artigo 5º, no artigo 22, no inciso 22 do artigo 5º, no artigo 170, inciso 2, já tem muita previsão. Falei que, mas existe um dispositivo específico no artigo 150, inciso 4, que veda a tributação com efeitos de confisco. Então, conversei com vocês
sobre as formas que a administração pública tem de retirar patrimônio do particular, falamos rapidamente da desapropriação, da requisição administrativa, e falei que o confisco seria permitido apenas no caso da pena de perdimento, a questão das plantas psicotrópicas, né, do cultivo de plantas psicotrópicas, do trabalho escravo, isso está permitido, mas a tributação não pode ter efeitos confiscatórios. Isso é muito abstrato. Temos 4 parâmetros concretos que falamos em sala de aula, que é a questão da tributação sobre a propriedade tem que ser módica, a tributação extrafiscal, que é aquela que busca induzir ao comportamento, admite alíquotas elevadas, não pode haver uma tributação que atinja o mínimo existencial e não pode haver quer dizer, para efeitos de análise do princípio não confisco, é possível se olhar para toda a carga tributária incidente sobre aquela mesma riqueza cobrada pelo aquele mesmo ente público. Então, demos esses 4 critérios para vocês. Certo? Depois, nós falamos também que o Supremo aplicou o princípio da capacidade contributiva nas multas. Eu critiquei isso, lembra? Eu falei, olha, cara, tudo bem, até entendo o Supremo de achar que não pode ter uma multa acima de 100% do valor do tributo. Mas, poxa, invoca o direito de propriedade, invoca o princípio tributário do não confisco, porque é o princípio voltado a tributos, e não a multas. E multa não é tributo, que multa é sanção por ato ilícito. Né? Fiz essa crítica. Depois falamos também do princípio da igualdade tributária. Eu falei para vocês, que enquanto o princípio da capacidade contributiva está relacionado ao princípio da igualdade material, o princípio da igualdade tributária, ou isonomia tributária, está relacionado à igualdade formal, né? Tratar igualmente as pessoas. Esse princípio, ele tem a sua relevância, né? A igualdade, ela tem fundamento no caput do artigo 5º, no inciso 2 do artigo 5º da Constituição. A igualdade tem fundamento no próprio artigo 3º da Constituição, gente, que aqui diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, a igualdade é protegida pela Constituição e a Constituição também trouxe especificamente para o direito tributário, impedindo que pessoas que estão em situação equivalente sejam tributadas de forma desigual. Eu dei o exemplo do professor de tributário da Unilassalle, né, que recebe a mesma remuneração que eu recebo, só que ele recebe a título de salário, eu recebo a título de vencimento ou remuneração, porque eu sou servidor público, né, mas estamos essencialmente na mesma situação. Então, não é possível uma discriminação entre a gente, em razão da denominação jurídica dos nossos rendimentos, direitos, títulos, certo? Então, isso está previsto no artigo 150, inciso 2. Também, quando eu falei do princípio da isonomia tributária, eu tive a oportunidade de falar que as isenções, elas, quando amparadas no interesse público e no princípio da razoabilidade, elas não ofendem o princípio da isonomia tributária. Tá? Agora, se essa isenção, que é uma não tributação, né, prevista em lei, ela não tem amparo no interesse público ou na razoabilidade, ela viola esse artigo 150, inciso 2, do princípio da isonomia tributária. E, tecnicamente, ela é chamada de privilégio odioso, certo? A nomenclatura dada pela doutrina de direito tributário, privilégio odioso. Bom, antigamente, pessoal, isso eu não falei para vocês, mas nas constituições de 67, 69, né, as nossas constituições do regime militar, essas constituições, elas previam que, não previam expressamente, mas previam, como a nossa prevê, a irredutibilidade de vencimentos de magistrados, membros do Ministério Público, desembargadores, em geral, né?
Então, o que acontece? Com base no princípio da irredutibilidade, ou da regra da irredutibilidade de vencimentos, a jurisprudência, na época, antes da nossa Constituição de 88, entendia que não era possível cobrar imposto de renda de militares, de magistrados, de políticos, enfim, de algumas categorias, tá? Dizendo que se cobrasse imposto de renda, eles teriam uma redução de vencimento. E havia o princípio da irredutibilidade de vencimento. Isso, gente, hoje seria impossível, tá? Por causa do princípio da igualdade tributária. O princípio da igualdade tributária ele vai dizer que pessoas que estão em situações equivalentes, elas devem ser tributadas de forma isonômica. Então, por exemplo, o magistrado ele tem uma carreira jurídica, é um servidor público e recebe a remuneração dele, como no caso subsídio, tá? O membro do Ministério Público também. Mas outros servidores públicos de carreiras jurídicas, defensores públicos, advogados públicos, etc., também são pessoas que atuam em carreiras jurídicas e recebem sua remuneração. Então, não tem sentido que não existe nenhum motivo de interesse público ou que justifique que magistrados, por exemplo, não paguem imposto de renda. Então, hoje, para evitar qualquer discussão, a nossa Constituição, quando fala do princípio da irredutibilidade de vencimento do magistrado e do membro do Ministério Público, expressamente a Constituição diz sem prejuízo da incidência do imposto previsto no artigo 150, acho que inciso 3 da Constituição, 153, inciso 3. Ou seja, é irredutibilidade de vencimento sem prejuízo do dever deles pagarem imposto de renda. Tá legal? Então, diferentemente do que acontecia em 67 e 69, hoje todos devem pagar imposto de renda, sejam magistrados, promotores, membros do parlamento, etc. Diga, Will. Nas constituições de 67 e 69, essa isenção ali do IR era só para esses cargos de alto escalão ou para todos os servidores públicos? Então, não, era só para cargos e não era nem expresso. Isso é jurisprudência que construiu com base nessa ideia do irredutibilidade de vencimentos, certo? Em 46, Willa, em 1946, que era uma Constituição promulgada, né? 67 e 69 foram constituições outorgadas. Em 46, a gente teve uma Constituição promulgada, né? Foi uma Constituição pós o Estado Novo, do Getúlio Vargas. Foi considerada uma Constituição democrática. Em 46, havia uma não incidência prevista para professores, certo? Professores não pagavam imposto de renda e, salvo engano, deixa eu confirmar aqui com vocês, acho que eram professores e eu não tenho essa anotação fácil aqui, eram professores e jornalistas, se eu não me engano, tá? E qual é, aqui, ó, é o artigo 203 da Constituição de 1946. Dizia assim, nenhum imposto gravará diretamente o direito do autor, nem a remuneração de professores e jornalistas. Beleza? Em 46 havia essa previsão. E qual era o fundamento disso? O fundamento era que existia desde 46, existe atualmente, a gente vai falar na aula que vem, uma imunidade tributária, ou seja, uma não tributação prevista na Constituição para livros, jornais, revistas e periódicos. Então, se entendia que tributar os professores, de certa forma, indiretamente prejudicaria jornalistas, né? Prejudicaria a edição de livros, revistas, jornais e periódicos, interferindo na liberdade de imprensa, de expressão. Era um valor muito caro em 46, depois do Estado Novo, né? Depois de toda a censura do Getúlio Vargas. Já. Então, havia isso, mas hoje já não há mais, por conta do princípio da igualdade tributária. Tá? Não, professores devem pagar. A dificuldade é que muitas vezes o professor fica na faixa de isenção, né? Por conta da baixa remuneração que eles têm. Então, hoje, por exemplo, com R$5.000 de faixa de isenção de imposto de renda,
eu me arrisco a dizer que muitos professores de municipais, estaduais, estariam nessa faixa de isenção dos R$ 5.000, né? Não pagam, infelizmente, porque revelam pouca capacidade contributiva. Diga, Perfeito, Maria. obrigada. De nada. Bom dia, professor. Uma dúvida, o senhor falou sobre a questão das isenções pautadas na razoabilidade, que não teria nenhuma interferência ao princípio da isonomia, mas eu só queria entender qual seria esse parâmetro de razoabilidade, como a gente consegue identificar ali a existência de uma razoabilidade mínima para que eu consiga afastar essa questão do princípio da isonomia, se tem algum parâmetro, como que eu consigo identificar isso? Então, Maria Eduarda, esse assunto da razoabilidade ele sempre é muito complexo, né, que parece uma coisa bastante abstrata. A doutrina, ela estabeleceu, a jurisprudência também, aqueles 3 parâmetros de aquela regra, ela deve ser adequada, né? Ela tem que ser necessária e tem que ter proporcionalidade em sentido estrito, né? Relação custo-benefício deve fazer sentido. Esse é daria para a gente falar uma aula inteira sobre esse assunto, né? Mas é algo que normalmente vocês veem lá no direito constitucional, né? A questão de como fazer um teste para ver se aquilo é realmente razoável, né? Então, salvo engano, são esses 3, né, parâmetros, né? Da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, se não estou fazendo algum tipo de confusão. Mas vocês viram isso funcional, não viram? Né, os testes para... E se aplica a mesma coisa em direito tributário. Ok? Respondido? Obrigada. Respondido. Bom, então vamos lá. Então, gente, isso é um pouco da isonomia, né? Eu queria falar rapidamente que são tantas decisões legais, sabe? Que a gente tem que fazer, assim, escolhas trágicas, né? Como o pessoal fala, né? Para aplicar o princípio da reserva do possível, né? Então, se a gente tivesse, 2 semestres, seria meu sonho. Eu falaria de um monte de decisão. Mas aqui, selecionando algumas, né? Em relação ao princípio da isonomia tributária, a gente tem uma situação, por exemplo, envolvendo as instituições financeiras. Existe um tributo que se chama COFINS. Você deve ter ouvido falar, né? PIS/COFINS, o pessoal fala muito, né? Uma contribuição para a Seguridade Social. E ficou estabelecido, por lei, que as instituições financeiras pagariam mais de PIS/COFINS do que as demais instituições, as demais entidades. Tá? Que é a instituição financeira, enfim, PIS/COFINS incide sobre o faturamento das empresas, tá? Então, houve uma lei determinando que a alíquota da PIS/COFINS para instituições financeiras é um pouquinho maior. E as instituições financeiras vieram questionar isso judicialmente, dizendo, isso é um absurdo, porque isso viola o princípio da isonomia tributária, por que você quer tributar mais as instituições financeiras? E aí veio a decisão do Supremo, dizendo o seguinte, que para além de notoriamente elas terem mais capacidade contributiva, né, capacidade contributiva e as demais instituições, né, também não haveria qualquer violação desse princípio da isonomia tributária. Basicamente, o raciocínio foi o seguinte, né, é como se fosse assim, um raciocínio quase a contrário senso da questão da isonomia, de se necessitar de interesse público e razoabilidade. A gente tem, nas instituições financeiras, uma atividade que tem uma baixíssima utilização de mão de obra, cada vez mais baixa, né? Você vê, assim, bancários sendo demitidos, cada vez agências fechando, né? Porque você tem substituído está sendo substituído todo o trabalho do bancário pela máquina, pelos aplicativos celular, né? Assim, antigamente, né? Érico é da minha idade, né? Tudo a gente tinha que resolver no banco, pessoal. A gente tinha um boleto, né? Não tinha
como pagar por código de barras, até tinha, mas eles tinham que pagar na agência. Imagina, todas as contas que vocês têm, a gente tinha que ir ao banco pagar, e assim, às vezes na lotérica, quando a fila estava menor, né? Então era necessário, tudo se fazia com dinheiro vivo, né? Com cheque, existia Pix, cartão de crédito era uma coisa muito mais restrita, né? Então a gente tinha uma atividade bancária muito pungente. Hoje, praticamente ninguém vai mais a banco, né? Tem bancos digitais, é muito raro a pessoa ir a banco, só quando tem um problema muito sério. Nem para abrir conta, mais precisa ir a banco, né? Então, o Supremo entendeu que havia razoabilidade nessa tributação mais alta para as instituições financeiras, que não violaria o princípio da igualdade tributária, que foi invocado lá pela, salvo engano, FEBRABAN. Tá? Esse julgado foi o RE 656089, 656089 do Dias Toffoli. Claro que teve mais fundamentos, né? A Constituição mesmo tem um artigo que prevê a possibilidade de tributação mais elevada na PIS/COFINS para quem tem uso, a depender do uso da mão de obra, né, da geração de empregos e tal. Mas essa é um exemplo que é dado em que não houve violação ao princípio da isonomia tributária. Bom, e aí, pessoal, falando do princípio da legalidade, que foi o tema da aula passada, né, e eu estou fazendo essa super revisão que eu acho que vale a pena, tá, pessoal? Só para a gente deixar bem claro, os princípios são muito importantes, então é bom que vocês estejam com isso muito consolidado. Então, a gente, na aula passada, falou do princípio da legalidade tributária e falamos que ele está previsto no artigo 150, inciso 1 da Constituição, tá? Que diz, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, a ideia básica do princípio da legalidade é que tem que ter lei para instituir ou aumentar tributo, certo? Esse princípio está previsto na Constituição, mas ele também, de certa forma, está previsto no Código Tributário Nacional, no artigo 97 do CTN. Foi um artigo que eu não falei para vocês, e eu peço para vocês fazerem remissão ao artigo 97 do CTN, do Código Tributário Nacional. Tá? Esse artigo 97 vai dizer também, está no CTN, vai dizer, somente a lei pode estabelecer, a instituição de tributos, ou a sua extinção, que é aquela outra face do princípio da legalidade. Lembra? Que tem um outro lado, que protege também o contribuinte, o outro lado, né? Então, um instantinho. Então, 2, majoração de tributos, certo? Não pode ter majoração de tributos. Por decreto, só por lei. Definição de fato gerador, fixação de alíquotas de tributos. Então, o CTN, ele também vai trazendo de forma mais esmiuçada o princípio da legalidade tributária. Mas quando a gente se refere ao artigo 97, tecnicamente, a gente não vai dizer que é o princípio da legalidade tributária, porque o princípio da legalidade tributária é constitucional. A gente vai dizer que é o princípio da reserva de lei em matéria tributária. Tá? Só para vocês terem essa diferenciação. Quando a gente fala em princípio da legalidade tributária, está falando do princípio constitucional, artigo 150, inciso 1. Embora o 97 reproduza esse 150, inciso 1, e acrescentando algumas outras coisas, o 97 trata, assim, diz que é o princípio da reserva de lei em matéria tributária. Tudo bem? Bom, em relação ao princípio da legalidade, falei da origem histórica para vocês, lá do João Sem Terra, né, da coisa da Magna Carta, ali para vocês um pouco do artigo 12 da Magna Carta. Falei
que ele tem um caráter dúplice, ou seja, ele protege tanto o contribuinte quanto o fisco, e em relação ao fisco, a previsão está no 150, parágrafo 6º da Constituição, né, que diz que qualquer benefício fiscal deve ser concedido por lei específica. Esse foi o tema do começo da aula de terça-feira. Falei bastante sobre isso. Nem vale a pena também perder muito tempo recapitulando, porque isso seja a gravação, vão poder ver com calma, tá? Falei da história das leis da microempresa, que foi considerada constitucional, o problema dos contrabandos legislativos, que motivaram a introdução desse artigo 150, parágrafo 6º, pela emenda constitucional número 3, ele não estava na redação originária da Constituição, a necessidade de lei específica para conceder benefício fiscal foi acrescentada por emenda constitucional, emenda número 3, de 1993. Tá? Bom, falei que, especificamente em relação ao ICMS, além da lei específica estadual, é necessário o tal do convênio no âmbito do CONFAS, né, para evitar a guerra fiscal. Isso foi falado na aula passada, depois vale a pena vocês darem uma reescutada. Depois a gente falou da tipicidade fechada e tipicidade aberta. Eu vi que assisti a aula gravada, tá? E vi que o Pedro tratou disso com vocês. Então, para o pessoal da tipicidade fechada, absolutamente todos os elementos, todos os critérios, todos os aspectos da tributação devem estar na lei, sem abertura de nenhuma margem para a norma infralegal calibrar algum critério da tributação, da chamada regra matriz de incidência tributária, que é o que a gente vai ver com calma mais para frente. Tá? Mas a gente falou um pouquinho na aula passada dela. Então, tudo tem que estar na lei. Isso, pessoal, gera um problema grave, né? Essa ideia de tipicidade fechada, ela gera muita injustiça fiscal, tá? Embora haja os defensores, né? O pessoal da PUC de São Paulo tende a defender a tipicidade fechada, mas eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Sabe a Rua Tiradentes, ali pertinho da faculdade? Né? Ali tem um posto de gasolina perto na esquina, uma esquina, perto da onde a gente tem ali na Tiradentes, o nosso campus da Tiradentes, não tem? Aquele posto de gasolina. Sabe, na outra esquina com a Paulo César, não, com Paulo Alves, né? Se confunde. Paulo Alves é que tem uma farmácia, não sei se é uma Pacheco, tem ali na farmácia, né? Bem na esquina da Tiradentes com a Paulo Alves, tá? Ali tem uma super farmácia, se é Pacheco, acho que é Pacheco. O Venâncio, acho que é Pacheco. Ali, pessoal, era um posto de gasolina, tá? Eu morava num prédio colado ali, aquele posto de gasolina, tá? Então, ali era um posto de gasolina. E foi vendido e se tornou essa farmácia. Ou seja, a gente tem 2 postos de gasolina na mesma rua. Tu consegue vislumbrar, como era no passado? 2 postos de gasolina ali na mesma rua, bem próximos. Evidentemente, um era concorrente do outro, certo? Eu abastecia sempre naquele que tinha o combustível mais barato, né? Pressupondo que ambos tivessem um combustível de boa qualidade. Vamos supor que houvesse uma lei que tributasse, por algum tributo, os postos de gasolina, tá? Dissesse assim, os postos de gasolina serão tributados por tributo X. E aí, um desses postos resolvesse mudar ali o seu nome, em vez de ser posto de gasolina, ou gasolina Tiradentes, ele passasse a se autodenominar shopping do combustível. Certo? Aqui, pessoal, você não tem um posto de gasolina, você tem um shopping do combustível, porque você não tem apenas uma loja de conveniência, você tem 3, certo? Lojas de conveniência, você tem uma sala de relaxamento, você tem ali muitas opções de deixar teu filho jogando videogame enquanto você abastece o seu veículo. Né? Shopping do combustível.
mas essencialmente eles vendem gasolina, tá? Mas ele vai e coloca isso no estatuto dele, no contrato social, lá, nos termos constitutivos, e tenta convencer o judiciário de que ele, por não ser mais um posto de gasolina, ser um shopping do combustível, ele seria algo um pouco diferente daquilo que está previsto literalmente na lei, que é um posto de gasolina, certo? Vamos supor que ele consiga uma liminar no mandado de segurança. Uma liminar, olha, não sou. A lei fala shopping, chamado imposto de gasolina. Pela tipicidade fechada, você não pode tributar uma coisa diferente daquilo que está na lei. Eu não sou exatamente um posto de gasolina, eu sou um shopping do combustível. E ele consegue uma liminar no mandado de segurança para não pagar aquele tributo. Qual é o efeito imediato? Sem a tributação, ele consegue reduzir o valor do combustível dele. Reduzindo o valor do combustível, as pessoas vão abastecer nele, não vão abastecer no outro. E a depender do tempo que essa liminar vigorar, pode ser que aquele outro posto de gasolina não consiga aguentar e acabe falindo por conta dessa jogada, entendeu? Então, o que a doutrina diz, principalmente o Ricardo Lodge, que foi reitor da UERJ, um super professor tributário. Ricardo Lodge diz, olha, a tipicidade fechada, nessa busca de gerar uma segurança jurídica individual muito grande, ela acaba gerando insegurança jurídica coletiva, por conta dessa possibilidade de conseguirem liminares e, eventualmente, isso representar uma concorrência desleal. Entenderam o argumento? E aí vale para muita coisa, pessoal. A lei do ISS, Imposto sobre Serviço, prevê a tributação de serviços médicos, de radiologia, de mamografia, de tomografia, de ultrassonografia. Percebam que são serviços, são atividades relacionadas a exames de imagem. Tá? Mas essa lei é de 2003. De 2003 para cá, se popularizou, aqui em Niterói, pelo menos, em alguns lugares do país, um outro tipo de exame de imagem chamado elastografia. Ele não está previsto nesse rol. Por quê? Porque não existia na época, ou se existisse, o legislador não conhecia. Então, isso quer dizer, pela tipicidade fechada, como não está expressamente previsto, alguém poderia dizer, pô, então, as clínicas de elastografia não vão ser tributadas. Mas é só uma ultrassonografia com um recurso adicional para ver a densidade do nódulo. É feito pela própria máquina, entendeu? Ou seja, não tem menor sentido você tributar a ultrassonografia e não tributar a elastografia, porque não está o nomezinho escrito na lei. Entenderam a questão da tipicidade fechada, né? O Ricardo Lodge, ele fala, por exemplo, diz assim, olha, os coelhos são tributados. Aí o cara vai e coloca um laço de fita na cabeça do coelho. E diz assim, olha, isso aqui não é um coelho com laço de fita. Então não pode ser tributado. Aí ele brinca com essas coisas, ele faz muita piada, assim. As aulas dele são muito divertidas. E aí o que acontece? Então, essa questão de tipicidade fechada acabou realmente representando um problema de insegurança jurídica coletiva. E aí o Supremo, depois de algum tempo, migrou para tipicidade aberta. Tá? E tem vários julgados em que ele abraça a tipicidade aberta. O Pedro comentou na aula passada sobre isso. Então, por exemplo, ele falou da ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Tá? Eu vi que ele falou para vocês. E é uma taxa que é cobrada pelo CREA. Tá? E aí tem um trecho que o Supremo, nesse julgado, ele diz assim, na jurisprudência atual da Corte, o princípio da reserva de lei não é absoluto, caminha-se para uma legalidade suficiente, sendo que sua maior ou menor abertura, ou seja, mais aberta ou menos aberta, depende da natureza e da estrutura do tributo a que se aplica. No tocante às taxas, cobradas em razão do exercício do poder de polícia, por força da ausência de exauriente e minuciosa definição legal dos serviços compreendidos, admite-se
o especial diálogo da lei com os regulamentos, que são os atos infralegais, na fixação do aspecto quantitativo da regra matriz de incidência tributária, ou seja, de quanto é o tributo. Admite que o regulamento possa calibrar alguma coisa, certo? E aí tem muitos julgados, assim, por exemplo, nesse voto, né, o Dias Toffoli diz assim: não obstante, atualmente, há uma clara tendência da doutrina em oferecer uma alternativa teórica à corrente formalista tradicional e em desfazer o dogma de que a segurança jurídica do contribuinte seria garantida pela tipicidade fechada. Aponta-se para um esgotamento do modelo da tipicidade fechada, incapaz de garantir os direitos da maioria dos cidadãos. Entendeu? Então, tem diversos julgados, pessoal, que tratam disso. Eu não vou ficar aqui falando a vida inteira desses julgados, mas o que é mais importante é saber que isso não significa que, pelo menos, os parâmetros gerais não têm que estar previstos em lei. Tá? O Supremo também declarou inconstitucional alguns regulamentos que trataram da matéria tributária sem nenhum parâmetro estabelecido em lei. Então, a tipicidade aberta não é esculhambação, certo? Só que, se os parâmetros estão na lei, se admite que haja alguma margem de possibilidade normativa para o ato infraconstitucional, infralegal. São os decretos, resoluções, etc. Um exemplo muito bom que o Pedro deu na última aula foi em relação ao IPTU. Existe uma lei que estabelece quanto vale o metro quadrado dos imóveis dos diferentes logradouros da cidade, a planta geral de valores. Poxa, imagina se surge um logradouro novo, né? Há uma rua nova na cidade, quer dizer, esses imóveis dessa rua nova não vão poder ser tributados? Então, enquanto não houver lei, desde que haja parâmetros, é possível que o gestor público, por decretos, ele possa calibrar ali nos parâmetros e definir alguma tributação para aquela base de cálculo para aquela área. Tudo bem? Então é isso, não é que é uma esculhambação, certo? Bom, outra coisa importante, só para a gente fechar ali a revisão, mitigação do princípio da legalidade, pessoal. O princípio da legalidade sempre vai admitir lei para instituir um tributo, salvo a hipótese de medida provisória, que a gente falou na aula passada, acho que foi o Eric que perguntou, né, em casos de urgência, né, e relevância, mas essa medida provisória deve ser convertida em lei. Tá? A Constituição deu com uma mão e tirou com a outra, no artigo 62. Mas a gente... a propósito, em relação a isso, pessoal, eu acho que eu falei na aula passada, certamente falei para o pessoal de tributos em espécie. Essa lei que é exigida é lei ordinária, como regra geral. Só existem 7 tributos que são instituíveis por lei complementar. Tudo bem? Falei isso na última aula, né? Falei quais são, não foi? O imposto de grandes fortunas, o imposto seletivo, imposto residual da União, contribuição residual, empréstimo compulsório, IDS e CDS. São os únicos. Por que eu estou falando disso agora? Por conta da pergunta do Érico. Esses tributos que são instituíveis por lei complementar, eles podem ser instituídos por medida provisória? A resposta é negativa. Por quê? Porque vocês já sabem que medida provisória não pode tratar de tema de lei complementar. Está lá no artigo 62 da Constituição. Ok? No artigo 62 a gente sabe, né, vou abrir aqui para a gente, não sei se está... Agora eu não estou compartilhando com ela, não. Mas, bom, o artigo 62 diz, né, que medida provisória não pode tratar de matéria reservada à lei complementar. Então, esses tributos sujeitos à instituição por lei complementar, evidentemente, não poderão ser instituídos por medida provisória. Isso cai a dessa em concurso, pessoal. Tá legal? Bom, e quais são aqueles, então, que podem ser
majorados sem ser por lei, porque são mitigação ao princípio da legalidade. Ou seja, tem alguns tributos que, por conta da sua extrafiscalidade e atuação rápida do poder público na indução de comportamentos, pode haver uma majoração da alíquota dentro dos limites estabelecidos em lei, certo? E que tributos são esses? Bom, isso está previsto no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados no artigo 153, inciso 1, imposto de importação, 2, imposto de exportação, 4, IPI e IOF, certo? Esses são os impostos que podem ser aumentados dentro dos limites da lei por ato do Poder Executivo. Esse ato do Poder Executivo necessariamente vai ser um decreto. Vocês sabem que o decreto é o ato do chefe do Poder Executivo. Precisa ser decreto? Não. Não precisa ser decreto. O imposto de importação e o imposto de exportação são aumentados por um ato da Câmara de Comércio Exterior, que é o CAMEX. Tudo bem? O último aumento do IOF foi feito por decreto, mas não é obrigatório que todos os tributos sejam aumentados por decreto. A Constituição não exige decreto, exige um ato do Poder Executivo. Tá legal? Bom, além desses 4 impostos, também a CID combustível também sofre a mitigação do princípio da legalidade. 177, parágrafo 4º, inciso 1, a linha B, CID combustível, uma contribuição, que pode aumentar e baixar também, pessoal, por ato do Poder Executivo. Por exemplo, a gente está vivendo uma crise grande por conta do petróleo, né? Vocês sabem que o barril do petróleo subiu muito, Estreito de Hormuz, etc. O Lucas estava comentando aí para a gente começar a aula. Então, é possível o Poder Executivo baixar a alíquota, por exemplo, da CID combustível, um pouco para tentar impedir que haja um aumento muito grande do preço da gasolina. Tá vendo que existe uma extrafiscalidade envolvida, econômica, que exige velocidade? Agora, muitas vezes o preço do petróleo está muito baixo também. Então, talvez justifique você aumentar um pouco a alíquota para justamente criar caixa para, numa emergência, poder reduzir depois, entendeu? Isso pode ser feito pelo Poder Executivo. Outro tributo que passa pela mesma mitigação da legalidade é o ICMS combustível. Tá? 155, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. As alíquotas do imposto serão definidas mediante deliberação dos estados, observando o seguinte, né? Aí tem a previsão de que eles podem ser aumentados e reduzidos por ato do Poder Executivo. Tá? Fala, Lucas. Professor, se eu não me engano, o início do auxílio emergencial da pandemia foi custeado por um aumento no imposto de combustíveis, em diversas espécies, porque ficou represado e aí estava muito baixo o valor. E aí aquele iniciozinho foi exatamente o que o senhor falou, eles fizeram caixa, né, para custear aquela distribuição de renda em caráter emergencial. Se eu não me engano, né, porque eu me lembro de notícia da época. Alguma coisa pode ser. Só não pode dizer assim, 10% do ICMS será destinado ao combate à pandemia, porque tem aquele princípio Da não afetação. Afetação dos impostos. Mas pode rolar chegou aquele aumento de arrecadação e orçamentariamente se dispor ali, mas sem colocar expressamente na lei, isso por uma decisão administrativa. Beleza, Lucas. Então, já falamos ali dos outros aspectos todos, né? Tem uma questão, pessoal, que é o seguinte. Existe a obrigação de pagar tributo, tá? Que se chama obrigação tributária principal. A gente vai ver isso mais para frente, mas eu quero antecipar esse assunto. Então, obrigação tributária principal é a obrigação de pagar tributo, tá?
E mais uma coisa que eu não vou falar agora para não confundir. Tá? Existe uma coisa chamada obrigação tributária acessória. O que é obrigação tributária acessória? Essa coisa de obrigação principal e acessória no direito tributário é totalmente diferente do direito civil. Tá? Uma não segue a outra, a acessória não segue a principal, mas a obrigação tributária acessória são obrigações de fazer ou não fazer alguma coisa para melhorar a fiscalização ou arrecadação. É isso que é obrigação tributária acessória. Tá? Então, por exemplo, emitir notas fiscais é uma obrigação tributária acessória. Prestar declarações, eu vou fazer a declaração no dia 21 de abril, provavelmente vou fazer minha declaração do imposto de renda, né? Eu aproveitar o feriado e a pertinência temática, né? Porque Tiradentes teve problema tributário lá, né? Do quinto e tal, tá? Eu vou fazer meu imposto de renda ali em homenagem a Tiradentes. E aí eu vou ter que prestar uma declaração, certo? Isso é uma obrigação acessória, certo? As pessoas que têm empresas têm que escriturar livros fiscais, né? Hoje é feito de forma eletrônica, mas isso é uma obrigação acessória. Então, havia um debate se também as obrigações tributárias acessórias dependem de lei, né, por conta do princípio da legalidade, ou se elas podem ser feitas, impostas por ato infralegal, decretos, portarias e resoluções. Tá? Há esse debate. Mas se a gente for ver, na essência, o que diz a Constituição sobre o princípio da legalidade? É vedado à União instituir, ela criar na Constituição, ou aumentar tributos sem lei. Então, está falando de instituição e majoração de tributos. Não está falando nada de obrigação acessória, pessoal. Tá? Então, a princípio, a gente pensa, bom, então, pode ser criadas obrigações acessórias por ato infralegal. Tá? Mas aí a gente tem que largar o direito tributário e ir para a Constituição, artigo 5º. No artigo 5º tem um inciso que diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Princípio da legalidade geral. Não é isso? Então, a rigor, pessoal, as obrigações acessórias, elas exigem uma lei não por conta do princípio da legalidade tributária, mas pelo princípio da legalidade geral. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tá? O princípio da legalidade, quem estuda lá no direito constitucional, artigo 5º da Constituição, certo? Mas, para complicar, o CTN, ele vai insinuar que é possível criar obrigações acessórias por ato infralegal. O Código Tributário Nacional insinua. Então, Então, o que eu acho que é a resposta correta em relação a isso tudo? É dizer o seguinte: em relação às obrigações acessórias, por conta do princípio da legalidade geral, é necessário que haja uma lei estabelecendo, ao menos, os parâmetros gerais daquela obrigação de fazer alguma ou não fazer que o contribuinte terá. Tá? A lei deve estabelecer, ao menos, os parâmetros gerais. Certo? E é permitido que o ato infralegal, decreto, resoluções, portarias, possa especificar, né, essa obrigação. Então, por exemplo, a lei tem que dizer: o contribuinte do imposto de renda deverá prestar uma declaração anual. Ponto. Agora, como será essa declaração? O que tem que constar da declaração? Me parece possível que seja feito por ato infralegal. Vai ter um decreto dizendo: na declaração de imposto de renda tem que ter o nome completo da pessoa, o nome da mãe, o CPF, o endereço atual, né, indicar se tem dependente. Isso, a rigor, parece possível por ato infralegal. Tudo bem? Entendido isso? Vamos lá. Foi falado na aula passada o princípio da liberdade de tráfego. Esse princípio está previsto no artigo 150, inciso 5.
da Constituição, que é aquele que vai dizer que é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios, estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança do pedágio. Pedro falou muito bem isso na aula passada para vocês, né? Está escrito, poxa, é vedado a cobrança de tributos sobre o tráfego de pessoas e bens, ressalvado o pedágio. Não fica parecendo que pedágio é tributo, né? Mas ele até mencionou a DI 800, o Supremo entende que pedágio não é tributo. Tudo bem? Já entendeu no passado um tal do selo pedágio, mas atualmente não entende mais. Tá? Ele não entende que, ele diz que pedágio não é tributo, tá? Hoje a visão do Supremo é essa, a DI 800. Tá? Mas esse princípio, ele é super importante, pessoal, que é o seguinte, tem alguém aí de São Paulo? Ou de Minas? Reginaldo é de São Paulo? E o Willa é de Minas, né? Então, vamos supor, vocês agora na Semana Santa vão visitar os seus parentes, São Paulo e Minas, tudo bem? Não sei se foram já ou se vão, né? Então, o que acontece? Vocês pegaram o carro de vocês, Reginaldo pegou a Dutra, né? O Willa subiu ali por Petrópolis, tal, vai para o Juiz de Fora e tal, cada um vai para o seu caminho. Aí vocês chegaram na fronteira, no limite do estado do Rio e do estado de São Paulo, no Reginaldo, e Minas, de Willa, chegaram ali e tem uma fiscalização do IPVA do Rio de Janeiro. Então, eles mandam você encostar com o carro e diz assim, Reginaldo, como é que está aí? Pagou IPVA 2025, 2024? Aí Reginaldo falou, pô, não paguei, tô atrasado. Pode haver retenção do veículo nessa hipótese, pessoal? Pode haver a restrição do direito dele de ir e vir por conta de débito tributário? Não pode. Não pode, tá? O Estado ele vai te cobrar esse tributo por execução fiscal. Mas o princípio da liberdade de tráfego garante que você mantenha a circulação, certo? Eu acho que alguém comentou da hipótese de um... foi o acórdão que foi trazido aí pelo grupo, né? Que o estado do Piauí, né? Depois eu assisti, ele estava impedindo a circulação de pessoas, de veículos ali pelo seu território, em clara violação ao princípio da liberdade de tráfego, e o Supremo teria reafirmado a possibilidade de trafegar, né? Então, é claro que existem motivos para reterem os veículos de vocês, mas são motivos relacionados ao Código de Trânsito Brasileiro, né, Luísa? Acho que foi isso, né? Então, motivo relacionado ao Código de Trânsito Brasileiro, não foi motivo relacionado, por exemplo, o carro está com a placa caindo, aí tudo bem, aí tem medidas administrativas, mas não é nada a ver com o direito tributário, certo? O princípio da liberdade de tráfego garante a circulação, o direito de ir e vir, certo? E aí, pessoal, com isso, acho que a gente falou de todos os tributos que estudamos, todos os princípios. Os princípios da reforma foram muito bem tratados pelo Pedro, tá? Eu não vou fazer a revisão deles, não. Vamos falar um pouquinho agora dos princípios da aula de hoje. Começa pelo princípio da irretroatividade tributária. Alguém vai apresentar hoje trabalho? Só para Ana Luísa, né? Beleza. Vamos deixar para o final, tá, Ana? Você vai falar de qual, Ana? Do retroatividade, anterioridade ou noventena? A gente vai falar da anterioridade anual e nonagesimal. Perfeito, ótimo. Então, pessoal, fala, Reginaldo. Professor, o senhor falou que o pedágio não é considerado, né, não é interpretado assim, pelo STF como um tributo. O que ele é O pedágio é um preço público. A gente vai estudar sobre isso quando a gente for ver taxa. Eu vou voltar a esse assunto. Mas a taxa é tributo. Preço público não é tributo. A taxa ela tem natureza de regime público, preço público e regime privado. A taxa se submete aos princípios tributários. O preço público ao Código de Defesa do Consumidor.
a taxa é receita derivada, tá? Porque já o preço público é receita pública originária, que decorre da exploração do patrimônio estatal. Então, tem algumas diferenças, a gente vai ver, tá? Oportunamente. Em algum momento já entendeu, tá? Talvez o Érico vá se lembrar disso, né? Na década de 80, a gente tinha no Brasil uma coisa chamada selo pedágio. Era um selinho que se colava no vidro dos carros. Eu lembro, meu pai tinha um carro e colava, todo mês colava o selo pedágio, tá? Para poder circular, passar pela ponte do Niterói. Então, para você circular nas rodovias, né? Você lembra disso, Reginaldo? Você chegou a pegar essa época? Pegou? Lembro. Tinha uma cor também, né? Diferente de cada mês. Exato. Então, aí nesse momento, que era uma coisa super específica, o Supremo no passado entendeu que era taxa, que pedágio era a mesma coisa que taxa. Então, era uma espécie tributária não autônoma, mas dentro de taxa. Mas depois o Supremo reviu essa posição e hoje entende que é preço público, a gente vai ver o que é mais para frente. Tá? Bom, princípio da irretroatividade, pessoal. Esse princípio da irretroatividade tributária, ele é a versão tributária do princípio da irretroatividade geral previsto no artigo 5º da Constituição. Né, a gente tem no artigo 5º, inciso 36, a regra de que a lei não pode atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Né? É justamente daí que extrai o princípio da segurança jurídica, não é isso? No nosso ordenamento. Esse artigo 5º, inciso 36. Então, uma lei não pode atingir situações pretéritas. Essa é a regra geral, certo? E no direito tributário é a mesma coisa. Se você tem uma lei instituindo um tributo ou aumentando esse tributo, essa lei só vai atingir situações ocorridas após a publicação da lei. Ela não pode atingir situações pretéritas, certo? Entenderam isso? É bem tranquilo. Então, se, por exemplo, hoje está sendo instituído o imposto sobre grandes fortunas, a rigor, se uma pessoa perdeu tudo ontem, o cara tinha uma grande fortuna, aí resolveu ir para um cassino, aí jogou tudo, perdeu tudo ontem mesmo. Aí saiu hoje a lei, evidentemente, esse cara não tem mais grande fortuna, a lei não pode atingir o sujeito. Beleza? Da mesma forma, se tem uma lei que aumenta um imposto hoje, vamos supor, a história dos carros chineses, né? Então, você tem ali, os carros chineses estão entrando de uma forma muito competitiva no Brasil, os carros elétricos e tal, as pessoas estão optando pelos carros chineses, e a indústria brasileira está falindo. Então, poxa, o governo, por ato do Poder Executivo, se valendo da mitigação do princípio da legalidade, aumenta a alíquota do imposto de importação de carros chineses, que deixa de ser 10% e passa a ser 100%. E alguém fala, isso vai violar o não confisco? E a pessoa vai responder, não, porque um dos parâmetros do não confisco é que a tributação extrafiscal admite alíquotas elevadas. Tá? E aí aumentou hoje para 100%. Bom, o cara tinha fechado o negócio ontem. Essa alíquota pode atingir quem comprou o carro ontem, já com nota fiscal emitida, com tudo? Evidentemente que não. Certo? Então, aumento instituição de alíquota só a partir da publicação da lei. Tá? Isso é o princípio da retroatividade tributária. É uma coisa bastante simples. Artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição. É vedado à União, aos Estados, ao município, etc., cobrar tributos em relação a fatos ocorridos antes do início da vigência da lei, e os houver instituído ou aumentado. Então, não pode cobrar em relação a fatos ocorridos antes do início da vigência da lei. Não. Tudo bem? Bom, esse princípio ele está voltado à situação de instituição e aumento de tributos. Isso, gente, isso é o princípio da retroatividade tributária. Então, não viola a retroatividade tributária
alguma norma que tenha vocação retroativa, mas que não seja para instituir ou aumentar tributos. Tá? Então, o CTN ele tem um artigo que ele prevê algumas situações de alguns tipos de leis tributárias, que não são leis que instituem nem aumentam tributos, mas que podem retroagir. A primeira que eu vou falar para vocês, né, tem muito a ver, eu vou começar por ela, apesar de não ser a primeira apresentada pelo CTN, que vai ficar muito fácil a gente entender. Vamos supor que haja uma situação criminal em que determinada conduta é considerada crime. E uma pessoa foi presa por conta dessa conduta. Tá? Sai uma lei hoje dizendo que aquilo não é crime. Essa lei retroage, pessoal. A lei criminal, quando é para favorecer o réu, ela não retroage? Retroage. Se é para deixar de considerar aquilo como crime, ou se é para reduzir a penalidade, não é isso? Isso acontece no direito tributário também. Tá? Se tem uma lei deixando de considerar determinada coisa como infração tributária, ou diminuindo a penalidade, a multa tributária, essa lei tem vocação retroativa. É igualzinho ao direito penal. A gente vai ler o artigo daqui a pouco. Tudo bem? Isso viola o princípio da retroatividade? Não, porque a retroatividade está preocupada com instituição e majoração de tributo. Entendido? Existe uma outra situação também. O Pedro comentou para vocês do princípio da simplificação, né, um princípio que veio da reforma, né, o princípio da simplificação, da transparência, da cooperação e tal. Então, o que acontece, pessoal? Esse princípio veio muito porque a nossa legislação é muito complicada. Tá? Muito complicada, tributária. E algumas normas, infelizmente, elas não são claras. O legislador, isso acontece em outros ramos do direito, mas às vezes vem uma lei que a gente não entende direito o que o legislador quis dizer com aquela lei. Houve uma falta de técnica legislativa, de boa técnica legislativa. Tá? Então, é possível que haja a chamada lei interpretativa, que é uma lei posterior que vai dizer o que aquela lei anterior quis dizer. As chamadas leis interpretativas. Já viram isso em alguma vez na vida de vocês? Uma lei interpretativa? No direito tributário, a gente tem exemplos. Tá? Então, por exemplo, tinha uma lei que tratava de prescrição e decadência em matéria tributária, mas ninguém entendia. Toda hora, a jurisprudência, as turmas do STJ eram conflitantes, ninguém entendia aquela norma. Então, veio uma lei posterior para dizer, olha, aquela norma lá de trás, ela deve ser interpretada dessa forma. E aí esclareceu o problema, para uma lei expressamente interpretativa. Certo? Isso, pessoal, tem a ver com a chamada interpretação autêntica. A gente vê isso, às vezes, em direito penal. O Guilherme Pen explica isso legal. Tá? O que é interpretação autêntica? É quando aquele sujeito que proferiu a norma é o mesmo que está dizendo qual é a interpretação correta daquela norma. Tá? Então, vamos supor. Vou dar alguns exemplos aqui em todos os âmbitos para vocês. No tripé. Vamos pegar o nosso tripé do direito. Né? Então, vamos lá. O juiz, pessoal. O juiz foi e proferiu uma decisão. Essa decisão, essa sentença, tem uma ambiguidade. Uma contradição, uma ambiguidade. Existe um recurso que cabe contra essa sentença ambígua. Qual é o recurso? Embargos de declaração. É isso? Embargos declaratórios, para se esclarecer essa ambiguidade. Quando o juiz decide os embargos declaratórios e diz assim, olha, eu quis dizer tal coisa em relação a esse trecho, ele está proferindo uma interpretação autêntica.
Ele está dizendo aquilo que ele próprio quis dizer. Quando o legislador vai e profere uma lei de mesma hierarquia normativa da anterior, dizendo, olha, eu quis dizer aquilo, ele está proferindo uma lei interpretativa, uma interpretação autêntica. Tá legal? Qual o pé do tripé que está faltando, pessoal? Falei de legislação, falei de jurisprudência. Lembra qual era o terceiro? Falei na primeira aula? Doutrina. Doutrina, exatamente. Eu já vi situações assim, estava em mesa, até constrangedor, né? Em mesas de palestras, tal, seminários, congressos e tal. E aí, na mesa, estava ali professor X, professor Y. Aí chega, olha, eu estou completamente de acordo com o nosso colega, professor fulano, que na sua obra escreveu tal coisa, corroborando essa minha visão. Aí quando passa para o outro, fala, pô, eu não quis dizer nada disso. Não foi isso que eu quis dizer, você interpretou errado. A interpretação certa é essa. Sou totalmente contrário ao que você está falando aí. Tá? Ou seja, ele está fazendo uma interpretação autêntica. Está dizendo aquilo que ele quis dizer efetivamente da obra dele. Tá? O Supremo, o que acontece? Tem um artigo, que é o artigo 106, eu queria que vocês fizessem, 106 do CTN, eu queria que vocês fizessem uma remissão do artigo 153A, que é o princípio da retroatividade tributária. Aí, na Constituição de vocês, coloca assim, uma setinha para o 106 do CTN. Essa remissão é legal. E esse artigo do CTN vai falar de algumas leis que podem ser retroativas. Tá? O artigo 106 vai falar, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Então, o que quer dizer? Olha, está de boa a lei interpretativa, tá? Pode haver no direito tributário lei interpretativa, ela pode se aplicar a atos e fatos pretéritos. A única vedação é que essa interpretação seja no sentido de que aquela conduta era ilícita e deve ser aplicada uma multa, uma aplicação de penalidade em relação a esse dispositivo interpretado. Porque, poxa, a coisa era confusa. Aí o cara vai interpretar, isso vai prejudicar o contribuinte, entendeu? Se antigamente a interpretação ensejava né? Agora tudo bem. Se a partir de agora se entende que aquela conduta é ilícita, tudo bem, aí vai aplicar a penalidade dali para frente. Mas se interpretar para ficar aplicando penalidades, isso não pode. Tudo bem? A interpretação tem que ser... E aí o que acontece? Alguém levou essa questão das leis interpretativas para o judiciário. Porque diziam assim, poxa, Supremo, esse negócio de lei interpretativa é uma coisa absurda, porque no nosso sistema jurídico só cabe ao Supremo interpretar a lei. Não cabe ao próprio legislador interpretar a lei. Né? O Supremo deve ter o monopólio da interpretação jurídica. Né? Como assim o legislador vai trazer interpretações autênticas? E o Supremo, numa decisão que me pareceu muito boa, ele disse que era constitucional a lei interpretativa. Tá? Eu vou ler para vocês, foi na ADI 605. ADI 605, ministro Celso de Mello. Diz assim, é plausível, em face do ordenamento constitucional brasileiro, o reconhecimento da admissibilidade das leis interpretativas, que configuram instrumento juridicamente idôneo de veiculação da denominada interpretação autêntica. As leis interpretativas, desde que reconhecida a sua existência em nosso sistema de direito positivo,
não traduzem usurpação das atribuições institucionais do judiciário e, em consequência, não ofendem o postulado fundamental da divisão funcional do poder. Tá legal? O princípio da irretroatividade somente condiciona a atividade jurídica do Estado nas hipóteses expressamente previstas pela Constituição, em ordem a inibir a ação do poder público, eventualmente configuradora de restrição gravosa. Na medida em que a retroprojeção normativa da lei não gere e não produza os gravames referidos, aplicação de penalidades, por exemplo, nada impede que o Estado edite e prescreva atos normativos com efeitos retroativos. Beleza, pessoal? As leis, em face do caráter prospectivo de que se revestem, devem ordinariamente dispor para o futuro. O sistema jurídico constitucional brasileiro, contudo, não assentou como postulado absoluto, incondicional e inderrogável o princípio da retroatividade. Ok? Celso de Mello tinha acordos assim, muito caprichados, tá? Era um ministro que fazia acordos longos e tudo, e muito, em geral, muito bem fundamentados. Ok, pessoal? E aí, gente, voltando lá ao 106, ele tem, além das leis interpretativas, tem outra situação que pode gerar retroatividade, justamente aquela que eu falei inicialmente. Quando a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, e aí está uma diferença para o direito penal. Então, no direito penal, quando você tem coisa julgada, o cara, perdeu em todas as instâncias, coisa julgada, é condenado a 10 anos de prisão. Mas se tiver uma lei posterior, mesmo coisa julgada, essa lei retroage, né? Ela tem uma, como é que é o nome de lex nitior, né? Que o pessoal chama de direito penal. É uma lei melhor que retroage mesmo quando tem coisa julgada. Agora, no direito tributário, não. É uma diferença. Se aquela situação está revestida por decisão transitada em julgado, a lei posterior, ela não beneficia quem tem uma decisão transitada em julgado contrária a ele. Tá? É diferente do direito penal. Então, diz, tratando-se de ato não definitivamente julgado, ou sem ter coisa julgada, quando deixe de defini-lo como infração, ou seja, aquilo era infração tributária, deixou de ser. Pode retroagir, desde que não tenha coisa julgada. O cara questionou, quem questionou judicialmente se ferrou. Tá? Quem não fez nada judicialmente vai ser beneficiado. Quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo, e quando lhe comine penalidade menos severa que é prevista na lei vigente no tempo de sua prática. Tá? Ok? Então, aqui, esse é importante, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento do tributo. O que é isso, cara? Só uma nota de rodapé. Fraude é quando a fraude tributária é quando você altera documentos. Isso é um crime contra a ordem tributária. Você altera documentos, falsifica documentos para pagar menos tributo. E sonegação é quando você dolosamente omite informações para pagar menos tributo. As duas situações são crimes contra a ordem tributária. Então ele está dizendo aqui, não, peraí, se for crime contra a ordem tributária, não pelo 106 o cara vai ser beneficiado. Pode ser que pela legislação penal e tudo, mas aqui está falando estritamente de infrações tributárias administrativas, não criminais. Ok? Bom, gente, tem uma situação que é uma situação que é difícil, eu perco muito tempo para explicar ela, mas ela é uma situação importante, já caiu em concurso público, é o seguinte, por muito tempo vigorou no Supremo uma súmula 584 do STF, súmula 584 do STF. Eu vou explicar rapidamente isso, tá, pessoal? Essa súmula é de 1976, tá?
E essa súmula, ela era muitíssimo criticada pela doutrina por violar o princípio da irretroatividade tributária. O que dizia essa súmula? E para falar o que é um pouco dessa súmula, eu tenho que falar um pouquinho do imposto de renda para vocês. Tá? O que acontece, pessoal? Mais ou menos nos meses de abril e maio de todos os anos, as pessoas físicas, elas apresentam sua declaração de imposto de renda. Tá? Então, a gente tem que fazer a chamada declaração de ajuste do imposto de renda. A gente vai lá e apresenta a declaração em relação a tudo que a gente ganhou, eventualmente coisas que a gente gastou também, despesas pessoais, despesas médicas, etc., no ano anterior. É o ano, por exemplo, atual, a gente está fazendo o ano base de 2025. Então, tudo que eu ganhei do dia 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro, eu tenho que levar para a minha declaração de imposto de renda, que eu presto agora em abril de 2026. Está claro isso? Tá? Então, o que acontecia, pessoal? Às vezes, havia... Antes de falar, esse recurso que eu estou ganhando agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2026, até 31 de dezembro de 2026, eu vou declarar quando? Lá para abril de 2027. Está claro isso? Então, os fatos geradores, as rendas que eu estou oferindo agora, eu vou declarar só em 2027. Certo? Bom, vamos supor, gente, que a União expedisse uma lei no dia 30 de dezembro do ano passado, dizendo assim, a alíquota do imposto de renda é progressiva, mas a máxima não vai ser mais, não vai ser mais de 27,5%. A alíquota máxima vai ser de 40%. Tá? Vamos supor que haja uma lei assim, a alíquota máxima agora do imposto de renda, eu estou na alíquota máxima, não vai ser mais 27,5%, vai ser 40%. Essa lei é do dia 31 de dezembro. 30 de dezembro. Não faz sentido para vocês que ela só possa ser aplicada a partir do ano que vem, a partir da vigência dela? Seja. Né? Então, os fatos geradores ocorridos a partir, por exemplo, dia 1º de janeiro, vamos supor que a lei seja 31 de dezembro. Os fatos geradores ocorridos são a renda que a pessoa foi auferindo dia 1º de janeiro e seguintes, que ela vai declarar só em 2027, já vai ter essa tributação de 40%. Mas, se a gente admitir que essa alíquota de 40%, ela atinja os fatos geradores, as rendas auferidas, dia 1º de janeiro de 2025, ela seria retroativa, não seria? Claramente. Só que o Supremo entendeu que não. O Supremo entendeu que o princípio da irretroatividade ele estaria mais relacionado à data da declaração. Então, como, a declaração vai ser só em abril de 2026, essa mudança ocorrida em 31 de dezembro não tem problema. Mas, na declaração de 2026, eu vou fazer menção a fatos geradores acontecidos dia 1º de janeiro, né? Entendeu? Era muito claramente violador ao princípio da retroatividade, essa súmula. Que dizia assim, ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deva ser apresentada a declaração. Era isso que ele quis dizer com essa redação. E aí, gente, mas demorou quase 50 anos e, finalmente, o Supremo ele cancelou essa súmula. Tá? Depois de muita crítica, ela foi cancelada, acreditem se quiser, pessoal, foi declarada inconstitucional em 2020, pessoal. Ela vigorou essa súmula de 1976 até 2020. Tá legal? Mas foi declarada inconstitucional justamente porque viola claramente o princípio da retroatividade. Então, a decisão diz, é inconstitucional a aplicação a fatos ocorridos no ano base de 88 do adicional de imposto de renda sobre o lucro real, enchido, considerada a violação dos princípios da irretroatividade e da anterioridade.
verbete 584 da súmula do STF, superação, cancelamento, superado o entendimento enunciado do verbete 584 da súmula do STF, impõe-se o cancelamento. Beleza? Isso foi em 2020, tá? E aí, galera, vou dever para vocês o número da decisão, tá? Não tá aqui fácil para mim, não, depois eu acho. Entendido a retroatividade? Então vamos para um outro princípio da anterioridade. Ana Luísa, diga. Eu fiquei com uma dúvida, porque eu tinha visto que tinha uma questão da fiscalização administrativa, que, por exemplo, não tinha um instrumento de fiscalização se aquele tributo tinha sido declarado ou cobrado. E aí que isso poderia retroagir sobre situações em que eram devidas e que não tinha um instrumento de fiscalização. Só que eu fiquei na dúvida porque respeita aquele prazo, né, de 5 anos que existe no direito tributário. Sim. Ana, olha, isso existe, de fato, para fiscalização. Pode haver, se surge um instrumento novo de fiscalização, por exemplo, poxa, a Fazenda desenvolveu um software que consegue vasculhar a vida financeira da pessoa e ver se ela está sonegando e tudo. Ela pode usar esse software para tentar analisar situações passadas e, eventualmente, fazer uma cobrança de um tributo que o cara não pagou, que deveria ter pago e não pagou. Mas é uma situação bem diferente. É uma situação que, simplesmente, se aumenta os instrumentos de fiscalização para detectar pessoas que pagaram menor. Tudo bem? Não é que, então, quer dizer, os instrumentos de fiscalização, eles podem retroagir. A gente vai ver isso na nossa última aula, sobre administração tributária, tá? Beleza? Bom, esse princípio da anterioridade, pessoal, tem vários nomes. Princípio da anterioridade geral, princípio da anterioridade anual ou princípio da anterioridade de exercício. Tá? Inclusive, eu ia perguntar se você acha melhor o grupo da anterioridade apresentar na aula que vem ou nessa aula de agora, considerando que tipo, a gente já está no finalzinho, não sei o que você vai preferir. Aí, só para se organizar. Ana, se não for atrapalhar vocês, vamos fazer, então, atrapalha se for na próxima aula? Não. É só para se organizar. E a gente já marca, assim, logo no início da aula, a gente já começa com... Mas vamos ver, talvez dê tempo, mas eu acho que talvez seja melhor, porque eu explico bem a matéria para o pessoal entender bem o aluno que vocês vão trazer. Tudo bem? Agradeço muito. Bom, vamos lá. Então, voltando aqui, pessoal, esse é o penúltimo princípio que a gente vai estudar. É o princípio da anterioridade geral, anual ou de exercício. Cada um chama de um jeito. Ele diz uma coisa que é muito simples. A ideia dele é muito simples. É um princípio que ele visa a proteger o contribuinte de uma surpresa tributária. De ser surpreendido com a tributação. Tá? Então, qual a ideia do princípio Qual a ideia desse princípio? É que qualquer tributo que seja instituído ou aumentado, essa cobrança só produz efeitos a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte, a data da publicação da lei que instituiu ou aumentou o tributo. Tá? Então, a regra geral, por exemplo, se hoje, dia 2 de abril, for instituído um tributo novo, ou se for aumentado um tributo, a regra geral é que esse tributo, seja instituído, seja aumentado, ele só pode ser cobrado de forma aumentada, por exemplo, instituída a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Por que isso? Para dar tempo para que aquele contribuinte possa se organizar financeiramente. Ele possa assim, reavaliar se vai continuar naquele negócio ou não. Tá? Então, vou dar um exemplo assim, que eu gosto de dar. Aí serve também para... serve muito para retroatividade tributária, também serve para anterioridade. Vamos supor, isso aconteceu de fato. Eu tinha um tio-avô
que era anestesista, tá? E aí eu lembro dele conversando com meu pai, que ele estava na dúvida se continuava a trabalhar ou não. Ele já estava com mais de 70 anos. Ele falou, pô, eu sei, eu estou com vontade de parar, porque eu estou querendo curtir meus netos, estou querendo curtir um pouco a vida agora. E aí eu lembro dele fazendo assim, conta. Fala, pô, vamos supor, eu recebo R$100, estou chutando, tá, o valor, não era esse valor, não. R$100 por anestesia, você sabe que não é muito longe desse valor, né, anestesia. É R$100, cada anestesia. Poxa, 27,5%, eu fico só com 70 e poucos reais, né, o resto tem que pagar de imposto. Cara, ainda vale a pena eu ter essa... eu vou continuar assim. Agora, se aumentasse muito, eu não ia querer, não. Tá? Aí ele vai, organiza lá o consultório dele, né, aluga o consultório por mais um ano. Vamos supor, gente, que aumentasse a alíquota no imposto de renda para 40% por uma lei aprovada no dia seguinte dessa conversa. Percebam que faz sentido que a vigência dessa lei ela só comece no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Porque aí ele vai poder repensar essa decisão se vai continuar ou não trabalhando. Então, a ideia do princípio da não é justamente fazer com que as pessoas físicas, pessoas jurídicas, né, o princípio da anterioridade, de estender para o dia 1º de janeiro, fazer com que essas pessoas possam, de alguma forma, ter um planejamento mínimo econômico em relação à sua atividade profissional. Certo? Então, essa é a situação simples. Aquele tributo que é aumentado ou instituído, ele só produz efeitos a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte à lei que teve a publicação do aumento da instituição. Tá? E aí, depois eu vou voltar ao princípio da anterioridade, mas só para vocês entenderem por que veio por emenda constitucional, que não estava previsto originariamente na Constituição, esse outro princípio que a gente vai tratar hoje também, que é o princípio da noventena. Por quê? Porque olha uma situação que acontecia, né? Ricardo Lodge diz que isso acontecia, assim, foi aluno dele, ele traz esse exemplo. Ele diz o seguinte, que algumas vezes o Diário Oficial do dia 31 de dezembro, na edição suplementar das 18 horas, trazia páginas e páginas de majorações de tributos, constituições de tributos novos. E adivinha quando essas majorações, esses tributos, poderiam passar a ser cobrados? No dia seguinte, dia 1º de janeiro. Entendeu? Porque é o primeiro dia do exercício financeiro subsequente àquele da lei que foi publicado. Então, isso violava demais a ideia de não surpresa. Então, alguns doutrinadores, entre eles um professor do UFRJ chamado Eduardo Maneira, defendiam dissertações de mestrado, teses, dizendo, olha, tem que se criar uma noventena, alguma coisa que possa ser aplicada em conjunto com o princípio da anterioridade geral, para dar pelo menos 90 dias aí para o pessoal se organizar nessas situações em que as leis são aprovadas em dezembro, entendeu? E aí foi introduzido por emenda constitucional a noventena, que é o outro princípio, que é o princípio da anterioridade nonagesimal, mitigada ou noventena, tá? É o outro princípio. Que diz que deve-se esperar 90 dias da publicação da lei que instituiu, aumentou o tributo. Eles se aplicam de forma conjugada. É aquilo que for melhor para o contribuinte. Então, por exemplo,
se uma lei for publicada hoje, 2 de abril, 90 dias vai dar 2 de maio, 2 de junho e 2 de julho. Então, o melhor para o contribuinte é a anterioridade geral. Vai ser lá para o dia 1º de janeiro de 2027. Agora, se for em dezembro, né, 31 de dezembro, bom, a anterioridade geral já seria no dia 1º de janeiro. Mas pela noventena, iria para 31 de janeiro, né, novembro, fevereiro, março, e iria lá para abril, mais ou menos, início da vigência. Tá? Porque fevereiro tem 28, 29 dias. Aí. Entenderam? Então, essa é a ideia geral, tá? E a partir dessa ideia geral, agora a gente vai esmiuçar um pouquinho esse assunto, tá? Vamos voltar lá para a anterioridade geral. Então, está previsto no 150, inciso 3, a linha B da Constituição. Vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Esse princípio que está na Constituição, ele já estava previsto no CTN, artigo 104 do CTN. Ou seja, desde 1966, o CTN já previa o princípio da anterioridade, mas previa ele numa amplitude muito menor. Porque enquanto a Constituição coloca como regra a anterioridade para todos os tributos, o artigo 104 do CTN limitava aos impostos sobre patrimônio e renda, tá? Que basicamente são os impostos de patrimônio, a gente já sabe, porque a gente já falou deles no princípio do não confisco. IPTU, né, Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana, o IPVA, Propriedade Veículo Automotor, que é o estadual, e o ITR, que é o federal sobre áreas rurais, né? Esses são sobre patrimônio. E sobre renda, o imposto de renda. Então, o CTN ele já previa o princípio da anterioridade, mas numa dimensão muito mais reduzida. Muito reduzida. Agora, ele, em regra, se aplica para todos os tributos. Temos exceções, veremos daqui a pouco. Tá? Então, coloque uma remissão ao artigo 104 do CTN, aí ao lado do 153B. Tudo bem? Olha, uma coisa importantíssima. O Supremo declarou expressamente que o princípio da anterioridade geral é cláusula pétrea. Fez isso na ADI 939 de 1993. ADI 939 de 1993. O que havia aqui, pessoal? Foi previsto teve uma emenda constitucional que previu um imposto residual, era o antigo IPMF, Imposto Provisório de Movimentação Financeira. Foi o antecessor da CPMF, tá, que ficou mais famosa do que ele. E essa emenda constitucional que previu o IPMF disse que ele seria exceção à anterioridade. E aí o Supremo diz, espera aí, emenda constitucional tendente a abolir direitos e garantias individuais, isso fere o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. Cláusula pétrea. Tá legal? É a partir desse julgado que a gente diz que os princípios constitucionais tributários são cláusulas pétreas. Tá legal? Bom, como é que surgiu esse princípio, gente? Esse princípio, ele surge de uma construção jurisprudencial da década de 50. Tá? O que aconteceu na década de 50? Qual era a Constituição que vigorava na década de 50? A Constituição de 1946. Tá? Constituição Brasileira de 46. Essa Constituição de 46, ela não previa expressamente a anterioridade tributária. Ela previa um outro princípio, que é o chamado princípio da anualidade tributária. Princípio da anualidade tributária.
O que é o princípio da anualidade tributária? Que é um princípio mais de direito orçamentário do que de direito tributário. O princípio da anualidade tributária, que era o que existia antes, na década de 50, lá com a Constituição de 46, determinava que a lei orçamentária anual, lembra que vocês estudaram isso com o Corval, né, ou com o Marco Antônio? Tem 3 leis orçamentárias, não tem? Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Então, o princípio da anualidade tributária dizia que a lei orçamentária anual deveria comportar todas as alterações tributárias que seriam esperadas para o ano seguinte. Então, a lei orçamentária anual deveria já prever todas as alterações tributárias, aumentos de alíquotas, tributos novos, lá na LOA. Ok? Era isso que dizia. O que aconteceu em 1953? Em agosto de 1953, foi aprovada a Lei Orçamentária Anual para 1954. Tudo bem? Em agosto foi aprovada a Lei Orçamentária Anual de 54. Só que em novembro de 1953 foi criado um tributo novo. Ou seja, já tinha sido aprovada a Lei Orçamentária Anual. Em novembro de 1953, foi aprovado um tributo novo. E o governo quis cobrar em 54. E o que se dizia? Dizia, peraí, foi criado esse tributo novo, mas ele não está na Lei Orçamentária Anual. Então, quando ele entrar na Lei Orçamentária Anual de 1954, você vai poder cobrar em 1955. Entenderam o problema? Só que o Supremo, ele disse, olha, o espírito do princípio da anualidade tributária é uma surpresa. Não precisa estar na lei orçamentária. Basta que seja aprovada no exercício financeiro anterior. Então, ele criou jurisprudencialmente o princípio da anterioridade tributária. O Supremo, ao julgar esse caso, para permitir que esse tributo criado em novembro de 53, que não estava previsto na lei orçamentária aprovada em agosto de 53, pudesse ser cobrado a partir do dia 1º de janeiro de 54, ele desprezou a anualidade tributária e criou jurisprudencialmente o princípio da anterioridade tributária, dizendo que tudo bem, já que no ano anterior, pode, independente de estar na lei orçamentária anual. E aí, o que acontece? A emenda teve uma reforma tributária importantíssima na época dos militares. O Brasil teve 2 grandes reformas tributárias. Essa que a gente está falando aí, de 2023, e teve uma, pessoal, muito importante, foi uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 18, à Constituição de 46, que foi a reforma tributária dos militares. A reforma tributária dos militares foi muito mais simples de ser feita, porque o Congresso estava totalmente apagado. Então, o que dificulta a reforma tributária é que tem muita gente que democraticamente quer expor o seu ponto de vista. Por isso que a nossa reforma tributária demorou tanto. Mas na época do regime militar a coisa era mais incisiva. Eles decidiram fazer e fizeram. Tá? Então, nessa emenda 18 de 65, foi alterada a Constituição de 46 para prever o princípio da anterioridade expressamente na Constituição. Tá? Uma emenda constitucional à Constituição de 46. Aí o que acontece? Veio a Constituição de 67 e voltou para a anualidade tributária. Em 69, voltaram para a anterioridade tributária. Olha a confusão. Então, antes, em 46, era anualidade tributária. Aí veio a jurisprudência do Supremo. Aí, quando veio a reforma tributária dos militares, emenda 18 de 65, anterioridade tributária. Aí a Constituição dos Militares, 67, voltou para a anualidade tributária. Aí a Constituição dos Militares de 69, que é a emenda número 1 de 69.
Aí passou para a anterioridade tributária. E a Constituição de 88 manteve a anterioridade tributária. Tá legal? Esse foi o caminho aí das constituições. Tá legal? Bom. Quais são as exceções ao princípio da anterioridade? Basicamente as mesmas do princípio da legalidade, tá? Que a gente já falou, as mitigações, porque existe o mesmo problema, gente. Tem situações que não dá para você esperar até 1º de janeiro do ano seguinte para aumentar o tributo. Imagina, as fábricas brasileiras estão falindo por conta dos carros chineses, aí a Camex aumentou a alíquota por decreto, né, por ato do Camex, por ato do Poder Executivo. Tudo bem, mitigação, princípio da legalidade. Mas tem que respeitar a anterioridade, esperar até 1º de janeiro do ano seguinte para poder subir essa alíquota, não faz o menor sentido. Tá? Então, o artigo 150, parágrafo 1º, traz as exceções ao princípio da anterioridade. E que exceções são essas? Parágrafo 1º. A vedação do inciso 3b não se aplica aos tributos previstos nos artigos. Olha como faz sentido essas exceções. São tributos que você tem que cobrar logo, cara. Não dá para ficar esperando a vida inteira. 148.1. Empréstimo compulsório de guerra ou de calamidade pública. Tem sentido esperar até 1º de janeiro do ano seguinte? 153.1. Imposto de importação. 153.2. Imposto de exportação. Exige velocidade. Né? Vai acabar o pão no Brasil, crise de abastecimento de trigo, né? Estão exportando tudo. Mete 150% de alíquota. O pessoal vendendo no mercado interno. Tá legal? 153.4, que é o IPI. O IPI também é um imposto extrafiscal para estimular a produção de determinados produtos, tá? E desestimular de outros. 153.5, que é o IOF, que é o Imposto de Operações Financeiras, que também tem um caráter extrafiscal. Ele precisa, muitas vezes, de velocidade para atuar no mercado financeiro, para evitar um hiperendividamento da população, ou uma falta de recurso, ou para reter, estimular empréstimos, desestimular, enfim, exige uma velocidade. O IOF, 153.5. E o 154.2, que é o Imposto Extraordinário de Guerra. Tá? Além desses, que são exceção à anterioridade, temos outros. Aqueles dois que a gente falou anteriormente para a legalidade, a CID combustível e o ICMS combustível, tá? Aqueles mesmos artigos que a gente já mencionou, as alíneas que são diferentes. E tem uma outra, que são as contribuições para o custeio da Seguridade Social. Essas contribuições para o custeio da Seguridade Social só se submetem à noventena, não se submetem à anterioridade geral. Então, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição sobre folha de salário, elas não se submetem à anterioridade geral. Elas só se submetem à noventena. Tá? Isso está previsto no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. Tá? Bom, queria falar uma última... Bom, deu meu horário, né? Infelizmente queria falar mais, mas deu 11 horas. Na aula que vem, pessoal, então a gente vai começar tratando de casos assim, concretos de anterioridade. Vou falar da noventena, aí a gente apresenta os trabalhos, tá? Trabalho da Ana Luísa, né? E de mais alguém, eu não sei quem não está anotado aqui, mas eu não vi. E a gente vai começar a tratar, na aula que vem, do terceiro grupo de limitações ao poder de tributar, que são as imunidades tributárias.